Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar os 4 comandos da classe DML de comandos do SQL, que é composto por 4 comandos: insert, update, delete e select. A linguagem SQL é composta de 3 tipos de comando: DDL, DML e DCL. DDL são os comandos de definição de dados, como create, drop, alter, onde a gente utiliza esses comandos para criar tabelas, criar bases de dados, criar visões, entre outras possibilidades do SQL. DML são os comandos de manipulação de dados, onde a gente utiliza 4 comandos fundamentais. Talvez são os comandos mais utilizados do SQL, que é o select, insert, update e delete. E a última classe de comandos são os comandos de controle de dados, como por exemplo o comando grant e revoke, que são utilizados para dar permissões e revogar permissões, como por exemplo, permitir que um usuário possa fazer um comando de remoção, permitir que um outro usuário possa buscar determinados tipos de informações no banco de dados. Então esses seriam os comandos grant e revoke. Então vamos ver esses 4 comandos hoje dentro de um exemplo aqui no nosso rede SQL. Eu tenho aqui uma base de dados chamada mercearia e dentro de mercearia eu tenho uma tabela chamada produtos. Produtos tem 4 colunas: o ID do produto, que é o primary key, que é a chave primária dessa tabela, e observe que ele é do tipo auto-increment. Significa dizer que esse ID vai ser gerado automaticamente pela tabela produtos. Eu tenho aqui descrição, que é o not null, não vazio. Eu tenho um preço do tipo float e uma quantidade de estoque do tipo inteiro. Então a tabela produtos ela é composta de 4 colunas. O comando de inserção é o comando insert into, onde eu especifico agora em que tabela eu quero inserir um conjunto de dados. Nesse caso eu quero inserir na tabela produtos. Então, insert into produtos. Entre parênteses, eu devo especificar quais são as colunas que eu quero inserir dados. Nesse caso, eu vou inserir em descrição, em preço e quantidade no estoque. E aí eu chamo a atenção que eu não preciso especificar aqui o ID do produto, porque como ele é do tipo auto-incremente, o que é que vai acontecer? O ID do produto vai ser gerado automaticamente pela tabela produto. Values. E agora os valores que eu quero colocar. Vou colocar aqui em descrição: leite em pó 800 gramas. Preço, vou colocar aqui R$18,76 e uma quantidade de estoque, 1000 unidades. Esses 3 valores têm que corresponder respectivamente às 3 colunas indicadas aqui em cima em insert into. Vou pegar isso aqui, vou selecionar e executar a seleção. Pronto, o comando está inserido. Aqui embaixo ele diz que registros afetados 1. Então, ou seja, o registro foi inserido. Eu vou fazer mais um insert into produtos. Eu vou agora colocar um preço, vou colocar uma quantidade no estoque. Observe que eu não coloquei a descrição. Values. Vou colocar aqui um preço de R$8,45 e uma quantidade no estoque 100. Eu vou tentar fazer essa inserção. Observe que ele diz que tem um warning. Então, a coluna descrição não tem um valor. A descrição é do tipo not null, então não posso inserir um produto sem especificar a sua descrição. Então, vou colocar aqui também descrição e vou colocar o produto. 400 gramas. Vou inserir. Pronto. Aqui embaixo, registros afetados 1. Então, mais um conjunto de dados inseridos. Então, agora, na minha tabela, eu tenho 2 valores. O leite em pó 800 gramas e o achocolatado 400 gramas. Como é que eu posso saber quais os dados que estão inseridos? Ou seja, como é que eu posso buscar essa informação do banco de dados? Então, eu vou fazer um select. Select, eu quero buscar a descrição,
o preço e a quantidade em estoque. From, seguido da tabela onde eu encontro aquelas informações. Aquelas tabelas são encontradas na tabela produtos. Então, select, descrição, preço, quantidade no estoque, ou seja, essas colunas que eu quero buscar dados, from a tabela onde ela está, nesse caso, produtos. Vou executar a seleção. Observe, pessoal, que eu tenho aqui o leite em pó, o achocolatado 400 gramas. Eu vou colocar aqui um where, onde eu posso limitar o meu comando. Então, eu quero que me mostre esses 3 campos, mas somente aqueles que têm quantidade maior ou igual a 1000. Então, posso colocar aqui, ó, quantidade no estoque maior ou igual a 1000. O where, ele é um filtro que restringe os dados que estão no banco de dados. Então, executar a seleção. Observe que agora eu tenho uma única linha de dados relacionando os produtos que a quantidade for maior que 1000. Comando de atualização é o comando update, o nome da tabela que eu quero atualizar, update produto, set. No set eu indico as colunas que eu vou alterar. Então vou colocar, por exemplo, aqui preço. Eu vou atualizar o preço do leite em pó. O leite em pó passa agora a ser R$ 20,87. O where. É importante que eu coloque um where para restringir essa atualização. Se eu não colocar o where, vai ser atualizado todos os produtos, o preço de todos os produtos. O where ID produto é igual a 1. Eu sei que o primeiro item tem um ID 1. Então, ó, produtos, faltou plural. Ó, registros afetados 1. Se eu fizer uma nova inserção, uma nova busca, perdão, leite em pó de 100 gramas, o preço agora é R$ 20,07. Por fim, o comando delete. Delete tem como objetivo remover uma linha de dados que está em uma tabela. Nesse caso, eu vou remover from produtos, delete from produtos, deletar de qual tabela, from produtos. Se eu não colocar um where, vai ser removido todos os produtos. Então, eu vou colocar o where. Nesse caso, eu vou remover todos os produtos que têm um estoque abaixo de 200 unidades. Então, where preço ou quantidade estoque foi inferior a 200. Então, vamos ver o que acontece. Pronto, 2 linhas afetadas, 2 registros afetados. Se eu fizer essa busca, observe que eu só tenho o leite em pó. Porque o outro produto, que era o achocolatado, ele tinha abaixo de 200 unidades. Então, ele foi removido do banco de dados. Então, resumindo, comando insert into tem como objetivo inserir dados no banco de dados, onde eu devo especificar quais as colunas eu quero inserir informações e atribuir os valores a ela. O comando select tem como objetivo buscar informações que estão no banco de dados. O select eu especifico as colunas, from a tabela de onde eu quero buscar aquelas informações. O where ele é opcional, mas o where ele pode ser utilizado para colocar restrições, filtros. Nesse caso aqui, por exemplo, eu filtrei para mostrar todos os dados de produtos cuja quantidade no estoque for superior a 1000. Update é o comando de atualização, ou seja, eu atualizo um registro do banco de dados. E por fim, o delete, que remove uma linha de dados do banco de dados. E aí esses dois comandos, o update e o delete, é importante a gente utilizar o where para que eu possa criar restrições, de forma que eu não apague todos os dados, nem atualize todos. Ficamos por aqui, até o próximo.